Gostaria de considerar as orações que já foram feitas nesse sentido, quanto à palavra. Então, nós vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Nos diz a palavra do Senhor: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. A semana passada nós vimos, a nossa última pergunta foi: quem será julgado? Paulo, nessa carta, ele deixa bem claro que todos nós, isso é uma referência aos crentes da igreja de Corinto, mas nós sabemos que não somente os crentes da igreja de Corinto, bem como todas as pessoas que já existiram, existem e existirão, irão comparecer perante o tribunal de Cristo e serão julgadas. Mas a nossa pergunta hoje é: o que é que será julgado? E nós vimos que não seremos julgados quanto à questão de salvação e condenação. Mas o que será julgado? Eu gostaria que você acompanhasse esse texto. Todas as coisas que foram feitas durante esta vida presente, todas as coisas que você fez nesta vida, vai a julgamento. E nós vimos o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, mas agora nós vamos em Hebreus, capítulo 4, versículo de número 13. Hebreus 4, versículo de número 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Veja que no início do versículo, a ideia da pergunta anterior: quem será julgado? E ele diz: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Então, toda criatura estará diante dele. Mas também ele traz para nós, no final desse versículo, essa informação: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos, tudo que nós pensarmos, nós iremos prestar contas. Sempre quando leio isso, me vem à mente uma canção infantil: cuidado boquinha com o que fala, cuidado com os olhinhos com o que vê. É exatamente essa ideia de você ter cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, aquilo que você pensa. Tudo que uma pessoa fez e faz é uma expressão da inclinação básica do seu coração, e por isso será levado em conta no dia do juízo. Isso inclui as obras, palavras e pensamentos. Quanto às obras, isso está claramente nas Escrituras, e vamos a alguns textos das Escrituras. Vamos primeiro em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 12. Vamos ver a questão das obras que serão julgadas naquele dia. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 12. E também o versículo de número 13. Nos diz: vi também os mortos, os grandes,
os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então o julgamento vai julgar as suas obras. Aquele dia do juízo final, as suas obras serão julgadas. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 12. Apocalipse 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Outro texto das Escrituras é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, veja isso. Quando Deus em Cristo te salvou, Deus deu a você a capacidade de realizar obras. Isso você tem lá em Efésios, capítulo 2, versículo de número 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, agora, Deus implantou em você a nova vida. O Deus Espírito Santo habita em você. E agora você tem a palavra de Deus como única e infalível regra de fé e prática. Daí, Deus requer de você boas obras. Saiba que, conforme Paulo deixa bem claro em Efésios 2, versículo 9, você não é salvo por causa das obras, mas as obras confirmará a sua salvação. Não existe apenas salvação pela fé. As obras sempre vêm acompanhar. Não que as obras vão contribuir, as obras irão confirmar. Daí, você, sabendo que foi salvo por Deus em Cristo para realizar boas obras, você deve se esforçar. Mas também sabendo, à luz das Escrituras, que você haverá de prestar contas de todas as obras que você realizou. Mas não somente as obras serão levadas em conta. Naquele dia também, o Senhor vai julgar as nossas palavras. E é interessante que a Bíblia deixa bem claro o cuidado que a gente tem que ter com as palavras. Veja que quando você lê o decálogo dos 10 mandamentos, ele já traz lá um mandamento no quesito proibitivo. Qual é? Não dirás falso testemunho. Isso é para você ter o controle na fala. Daí, veja que em Mateus capítulo 12, versículo de número 36. Mateus capítulo 12, versículo de número 36. Mateus 12, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, toda palavra sem nenhum efeito, você vai prestar contas diante de Deus. E quando você analisa a carta de Paulo aos Efésios,
Paulo está mostrando a você que agora você é uma nova criatura, você foi salvo por Cristo, pela graça dele. Paulo, então, em Efésios 4, ele vai mostrar a você exatamente a necessidade de se santificar quanto às suas palavras. Veja aí Efésios capítulo 4, versículo de número 25. Veja o que Paulo diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a mentira fazia parte da nossa vida. Agora saiba disso, você tem um compromisso que não é com a mentira. O seu compromisso é com a verdade. Logo porque a mentira tem um dono. A mentira tem a sua origem em Satanás. Por isso que Cristo o apresenta como o pai da mentira. Daí veja que você foi chamado para falar a verdade. Depois veja aí no versículo 29 de Efésios 4, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, não saia de nenhuma palavra desonesta, nenhuma palavra indecente da sua boca, porque toda palavra que você proferir no dia do juízo será julgada. Paulo insiste com isso. Capítulo 5, versículo de número 4. Paulo diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Veja que ele vai falar novamente no versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, irmãos, no dia do juízo, tudo aquilo que nós falamos será levado a julgamento. Tudo aquilo que nós falamos será levado a julgamento. Terceira coisa que a Bíblia vai nos mostrar que será julgado são os nossos pensamentos. E eu gostaria que você olhasse aí, 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quando Cristo vier, ele então vai manifestar os desígnios do nosso coração. Tudo aquilo que a nossa mente se ocupou, os pensamentos que tomaram conta dela, Cristo vai manifestar naquele dia. Mas não somente aqui em Coríntios, a gente pode voltar um pouco em Romanos, capítulo 2, versículo de número 16. Romanos, capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens,
de conformidade com o meu Evangelho. Então, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, é curioso que essa é uma das atitudes que tomam conta de nós. É tentar esconder dos homens. Porque de Deus não tem como. Daí, essa tentativa nossa de esconder os nossos erros dos homens, é porque nós tememos mais aos homens do que a Deus. Quando deveria ser o contrário. Nós deveríamos temer mais a Deus e menos aos homens. Se fulano souber, eu estou acabado. Calma aí. E se Deus, que já sabe, e isso não passa pela sua mente, onde você deve ter temor a Deus? Muitas vezes as pessoas querem viver de aparências, se esquecendo que tudo que ele pensa está nítido, claro, diante de Deus. Daí o último texto aqui é Hebreus 4, sobre essa questão dos desígnios do coração, os pensamentos. Hebreus capítulo 4, versículo de número 13. Hebreus 4, versículo de número 13. Nós já tínhamos lido, mas lerei novamente. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Em suma, não há nada que agora esteja escondido que não haverá de ser revelado no dia do juízo. E isso você pode conferir em Mateus, capítulo 10, versículo de número 26. Mateus 10, versículo de número 26. Mateus 10, 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Não existe nada. Talvez não chegue ao nosso conhecimento. Muitas coisas não chegarão ao nosso conhecimento. Porém, naquele dia do juízo, o Senhor revelará todos os segredos, todos os desígnios do nosso coração. Daí, o que será julgado? As suas obras, as suas palavras, os seus pensamentos. Tudo que você fizer será julgado naquele dia. Às vezes é dito que os pecados dos crentes que Deus perdoou, pagou e lançou no mar do esquecimento, não serão mencionados no dia do juízo. Isso é dito. Entretanto, se é verdade que nada há que agora esteja oculto, que não venha a ser revelado, e que o juízo se ocupará de todas as nossas obras, palavras e pensamentos, então certamente os pecados dos crentes serão revelados naquele dia. De fato, se é verdade que mesmo as melhores obras dos crentes estão manchadas com pecado, por exemplo, Isaías 64, 6, como será possível trazer à luz qualquer feito dos crentes sem reconhecer algum pecado ou imperfeição? Essa pergunta é feita pelo Dr. Herman Bavinck. Como ele vai responder? Ele vai nos levar à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo de número 15. 1 Coríntios 3,
do 10 ao 15. Veja o que é que nós temos aqui. 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Veja o que ele explica. Paulo ensina que alguns crentes constroem sobre o fundamento da fé em Cristo com materiais inferiores, madeira, feno e palha. Esses serão salvos, conforme o final do versículo de número 15. Mas esse mesmo será salvo. É isso que Paulo nos diz. Esses serão salvos, mas mesmo assim sofrerão a perda. As falhas e deficiências desses crentes, portanto, participarão do quadro do dia do juízo. Mas este é um ponto importante. Os pecados e deficiências dos crentes serão revelados no juízo como pecados perdoados, cuja culpa foi totalmente coberta pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, conforme dissemos, os crentes não têm nada a temer acerca do juízo, embora a percepção de que eles terão de prestar contas de tudo que fizeram, disseram e pensaram, deveria ser para eles um incentivo constante para a luta diligente contra o pecado, para o serviço cristão consciente e para uma vida consagrada. Veja, nesse dia em que nós vamos prestar contas de tudo que nós fizemos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, nós não devemos pensar nesse dia com medo, com desespero. Não podemos pensar dessa maneira. Mas devemos aqui labutar de forma diligente para uma vida santificada. Não devemos ser negligentes, nós devemos ser dedicados na busca por uma vida santificada. Tudo que você falou, tudo que você fez, tudo que você pensou, naquele dia será revelado, porém, serão pecados perdoados em Cristo Jesus, para que a glória de Cristo seja manifesta juntamente com a sua graça na sua vida. Próxima pergunta: qual será o critério pelo qual os homens serão julgados? Qual é o critério pelo qual os homens serão julgados? Olha, eu gosto quando, nessa pergunta, sempre trazer a ideia de um professor numa sala de aula. Quando um professor decide passar uma avaliação, na avaliação ele não pode ou não deve solicitar dos seus alunos aquilo que não foi explicado, que não foi ensinado. Porque quando o aluno pega a prova, é lógico que tem uns que, conforme o dito popular, dá uma de João sem graça. Não, eu não me lembro de ter visto isso aqui. Na verdade, ele não se lembra mesmo, porque ele estava com a mente em qualquer lugar, menos na sala de aula. Mas aqueles alunos que prestaram a devida atenção, quando recebem a prova, eles rapidamente já vão
tentando responder. Então, o critério que é utilizado pelo professor para passar uma avaliação é aquilo que ele ensinou aos alunos. Qual o critério do julgamento? Aquilo que Deus revelou. É lógico que, para algumas pessoas, o que Deus revelou foi apenas a revelação geral. Para outras pessoas foi a revelação geral e a revelação especial. Ah, mas e os índios? Os índios não ouviram, então eles serão julgados? Serão julgados, e nós vamos ver qual o critério que será utilizado para o julgamento. Ah, e os chineses? Os chineses, muitos deles não ouviram. Sim, muitos deles não ouviram a palavra, mas eles serão julgados. Entenda isso. Todos irão comparecer e ninguém é indesculpável. Ninguém. Todos serão julgados, baseado no conhecimento que eles receberam. Vamos então ao que o texto nos diz, depois vamos às Escrituras. O critério será a vontade revelada de Deus, mas essa não será a mesma para todos. Alguns receberam uma revelação mais completa da vontade de Deus do que outros. Por exemplo, nós recebemos uma revelação mais completa do que o nosso irmão Davi na Antiga Aliança. Nós temos uma revelação mais completa do que o nosso irmão Abraão na Antiga Aliança. Então, para nós, haverá mais rigor, porque nós tivemos maior acesso à revelação de Deus, tanto da Antiga quanto da Nova Aliança. E isso nós vamos lá em Mateus, capítulo 11, versículo 20 ao versículo de número 24. Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao versículo de número 24. Passou então Jesus a increpar as cidades, nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Porque Tiro e Sidom não teve o contato com a verdade como Corazim e Betsaida tiveram. Versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. E nós sabemos o que aconteceu com a cidade de Sodoma e junto a ela Gomorra. Mas só que a revelação que eles tiveram foi muito diferente de Cafarnaum, porque em Cafarnaum Cristo realizou muitos milagres e proferiu vários ensinamentos. Que aqueles que tiveram recebido uma revelação da vontade de Deus maior do que os outros terão responsabilidades correspondentes maiores. Veja, isso não é apenas acerca do juízo final. Isso já acontece aqui. Por exemplo, quando você vai avaliar as atitudes de uma criança e as atitudes de um adolescente e um jovem, não há diferença no critério? Você não pode exigir da criança o mesmo que você deve exigir de um adolescente, de um jovem, de um adulto. Assim, naquele dia, Deus terá maior rigor
com aqueles que tiveram maior conhecimento da vontade dele, que foi revelada. Aí, o que traz para nós essa informação? Em outras palavras, aqueles que receberam a revelação completa da vontade de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, serão julgados por sua reação a toda a Bíblia. Aqueles que tiveram apenas a revelação do Antigo Testamento serão julgados por suas reações ao Antigo Testamento. Em apoio a isso, podemos lembrar que os profetas do Antigo Testamento advertiram repetidamente a seus ouvintes para que vivessem de acordo com o que Deus lhes tinha revelado, e dessa forma encontrassem paz, felicidade e salvação. É mais esclarecedora nesse assunto a parábola do homem rico e Lázaro que Jesus Cristo contou em Lucas 16. Vamos lá? Lucas 16, veja, nessa parábola Cristo vai ressaltar que aqueles irmãos daquele homem teve contato com a verdade. Lucas 16, versículo de número 30 e 31. Veja isso. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, eles tiveram quem? Moisés, os 5 primeiros livros. Eles tiveram quem? Os profetas. Se eles não se arrependeram, eles serão julgados no dia do juízo, com base nos livros de Moisés e dos profetas. Continuando, aqueles, porém, que não receberam nem a revelação encontrada no Antigo Testamento, nem encontrada no Novo Testamento, serão julgados à base da luz que tiveram. E aí nós vamos para 2 textos de Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 21. Romanos, capítulo 1, do 18 ao 21. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Deus se revela por meio de quem? Da criação. O que o homem natural faz? Ele detém essa verdade. Ele, ao deter essa verdade, rejeitando essa verdade, ele se torna indesculpável, conforme o final do versículo 20. Eles serão julgados baseados na revelação geral. Aí em Romanos 2, versículos 12, 14 e 16. Veja: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Deixa eu só aqui me deter temporariamente com o versículo 12.
que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Deixa eu perguntar a vocês uma pergunta retórica. Quando Caim matou o seu irmão Abel, Deus já havia entregue o decálogo? Não. Por isso não havia lá o quê? Não matarás. Ele pereceu sem lei. Mas qual seria a lei? Como é que ele, não tendo contato com lei, veio tamanha aflição e angústia? Veja agora os versículos 14 a 16. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, seguem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Há uma lei gravada no coração. Mesmo não tendo contato com a revelação especial, existe uma lei gravada no coração. E essa lei pode agir de duas maneiras: ou acusar ou defender. Por isso que a pessoa, mesmo sem conhecer a lei de Deus, a palavra de Deus, ele faz coisas erradas e a consciência dele o acusa. De tanto ele fazer, a própria consciência agora já está cauterizada e ele já passa a sentir prazer no erro. Mas lá está a lei gravada no coração.